falando sobre características da cefaleia em salvas, que é um tipo de dor de cabeça que colocamos dentro do grupo das cefaleias trigêmino-autonômicas, porque dentre a diferenciação em relação a outros tipos de dores de cabeça, elas têm o que chamamos de componentes autonômicos e vamos ver exatamente quais são hoje nessa aula. Então, quando a gente pensa na cefaleia em salvas, é interessante sabermos sobre a localização da dor. E a localização da dor é muito clássica nesse tipo de dor de cabeça. Ela geralmente é apenas de um lado, ela é unilateral e acomete as regiões acima do olho, que a gente chama de supraorbitária, e também a região das têmporas, da região temporal, a parte lateral do crânio. É interessante também notar que entre as características marcantes desse quadro doloroso, as crises duram de 15 minutos a 180 minutos, até 3 horas. Então, geralmente dentro desse intervalo é que ocorre esse tipo de dor de cabeça. E quais são esses sinais autonômicos que são bem clássicos e que são necessários para o diagnóstico de síndrome dolorosa da cefaleia em salvas? Pois sim, nós temos então a vermelhidão ocular. Digamos que todos os sinais aqui são durante a crise, tá? Então, no período que o paciente está sentindo dor de cabeça, o paciente sente um ou mais desses sintomas. E, mais uma vez, é necessário ter alguns desses sintomas para poder a gente classificar a dor como cefaleia em salvas. Além da vermelhidão ocular, nós temos também o lacrimejamento, que pode ocorrer, congestão ou secreção nasal, aquela coriza, né, que a gente chama de rinorreia. Também os pacientes podem apresentar um edema, um inchaço na pálpebra, deixando o olho um pouquinho mais fechado. Suor excessivo no rosto, na região da fronte, vermelhidão facial, rubor facial, também fazem parte desses sinais autonômicos. O ouvido cheio, aquela sensação de plenitude auditiva, que você não consegue escutar os barulhos direito, também podem ser um dos sinais autonômicos que caracteriza essa síndrome dolorosa. Miose, que é o pontinho preto, a nossa pupila ficar um tamanho menor do que o normal. Então, quando o paciente está em crise, a gente observa bastante o olho, pode ter aptose palpebral, pode ter o edema da pálpebra, pode ter vermelhidão ocular e também pode ter essa diminuição do tamanho da pupila, desse pretinho. E como última característica, a queda da pálpebra, que nós chamamos de ptose palpebral. Então, comparando um olho com o outro, é muito fácil de observar que esse aqui a pálpebra caiu um pouco. Então, esses são os sinais autonômicos que classificam as cefaleias trigêmino-autonômicas, dentre as quais a principal ocorrência é justamente a cefaleia em salvas. Lembrando, não precisa ter todos os sinais para poder fecharmos o diagnóstico com cefaleia em salvas, mas precisa sim ter alguns para poder a gente saber que é cefaleia trigêmino-autonômica e, consequentemente, imaginarmos que é cefaleia em salvas. Espero que tenha sido útil e qualquer dúvida, entre em contato comigo, terei o maior prazer em poder responder suas dúvidas.